Começando a nossa aula de sintaxe da oração, então, vamos pegar aqui na tela, olha só. Primeiro, Terror, o que é oração? O que é período? O que é frase? Isso aí é tema da nossa próxima aula. Quando a gente for entrar em período composto, a gente vai falar toda a diferença de frase, oração, período, tá legal? Mas agora, o que importa é o seguinte, o que é uma oração, Terror? Oração é todo e qualquer significado que tenha verbo. Beleza? Então, se tem verbo, você sabe, tem uma oração. Beleza. A partir do momento que você identificou que tem verbo, você tem que saber, vem cá, esse verbo se refere a qual sujeito? E ele vai concordar com esse sujeito. Esse verbo vai ter uma relação, né, internamente ali, do predicado, ele vai ter uma relação com qual complemento, com qual tipo de complemento. E aí é importante a gente observar isso, porque a gente vai compreender o que é concordância, o que é regência, beleza? Então vamos lá. Normalmente a gente coloca aqui para os alunos, né, perceberem com a seguinte estrutura, né? Nós temos aqui, ó, realizou. Opa, eu tenho um verbo realizou aqui, tá legal? Beleza. Esse verbo, ele vai se referir a um sujeito, o candidato, tá legal? Beleza. Ele está no singular justamente porque o sujeito, o candidato, se encontra no singular. Então nós temos uma relação de concordância verbal aí. Esse é o fenômeno da concordância. Tá legal? Mas e a relação desse verbo com o complemento? Isso é chamado, então, de regência verbal, né? Por que isso, pessoal? É chamado de regência verbal. Regência, então, reger, ordenar, né? Então, a gente vai notar que, nesse caso, como a gente vai ter essa estrutura da regência verbal? A gente vai notar o seguinte, um verbo, ele tem alguns verbos que precisam de complementos para terem sentido, né? Então, nesse caso, se você notar que existe um verbo, e esse verbo, para ter sentido, ele precisa daquele complemento, a gente naturalmente vai saber, opa, há uma transitividade. O que é essa transitividade? Significa que o sentido tem que transitar desse verbo para o seu complemento. Se eu falo simplesmente o seguinte, Juliana ama. Juliana ama o quê? Ama quem? Ana gosta. Gosta de quê? Né? Gosta de quem? Então você vai notar que falta alguma coisa para que nós tenhamos o sentido desse verbo, beleza? Então, nesse caso, a gente vai dizer que esse verbo é um verbo transitivo, porque ele exige essa transitividade para completar seu sentido, porque precisa de um complemento para ter esse sentido. Aí, se há um complemento em relação a esse verbo, a gente vai chamar de complemento verbal, esse elemento que vai ser resultado da transitividade, resultado da regência. Acompanhando comigo, olha só. Nesse caso nós temos aqui, ó, o candidato realizou a prova. Opa, então eu vou dizer que esse verbo é transitivo, olha lá. Por quê? Ele precisa de prova, né, ó, de a prova para completar seu sentido. Se eu simplesmente falar o seguinte, ó, o candidato realizou, tem o sentido completado aí? Não, falta alguma coisa. O candidato realizou, só isso não dá. Então, a prova é o complemento desse verbo, beleza? É o complemento verbal. Acompanhando comigo, eu vou ter então que a prova é o nosso complemento verbal, tá bom? Belezinha, vamos pegar o próximo? Olha só, a gente então tem a relação de sujeito e predicado, mas a gente vai intensificar um pouquinho mais isso daí. Vamos pegar esse outro aqui, ó, duvidou e do gabarito. Rapaz, o candidato duvidou? Mas ele duvidou de quê, Terror? Rapaz, ele duvidou do gabarito. Então nós já falamos que aqui em cima a gente tem um verbo transitivo e quem duvida, duvida de alguma coisa. Então ele também é transitivo. Ele exige um complemento, concorda comigo? Ó? Beleza. E esse complemento em cima aqui, ó, a prova, é um complemento verbal. E embaixo, o do gabarito, também é um complemento verbal, porque ambos completam o sentido do verbo. Belezinha? Tranquilo. Aí você vai notar o seguinte, Terror, o candidato realizou o quê? A prova. Não tem aqui nenhuma preposição. Já aqui embaixo, ó, o candidato duvidou de quê? Do gabarito. Tem preposição aí. Aí na linguagem você vai lembrar o seguinte. Quando a gente tem uma preposição, a gente vai entender o seguinte, é como se a gente tivesse um obstáculo.
Então o trânsito, o caminho é direto quando não há nenhuma interferência, quando não há nenhum obstáculo, né? Quando não há nenhuma preposição. Então quando a gente falou lá, o candidato realizou o quê? A prova. O a é apenas um artigo do substantivo prova, ele não é a preposição, né? Agora, o candidato duvidou de quê? Precisou da preposição de. Então esse trânsito, ele é indireto, porque tem uma preposição aí no meio, beleza? Acompanhando comigo, eu tenho aqui em cima então que o candidato realizou é um verbo transitivo direto e naturalmente seu complemento verbal é direto, beleza? Aqui embaixo, o candidato duvidou, quem duvida, duvida de, então é transitivo indireto e esse complemento verbal é indireto. Pronto, complemento verbal. Meus amigos, a gente vai observar que textualmente, muitas vezes a Fundação Carlos Chagas faz isso, ela cobra, ou esse fenômeno, né, fenômeno morfossintático, ela cobra textualmente. E aí ela pede para a gente o seguinte, o trecho tal completa o sentido do verbo tal? É complemento verbal do verbo tal? É complemento verbal de tal, né, que no caso é um verbo? Sim, sim ou não, você que vai observar lá. Beleza? Então, nesse caso, eu poderia dizer que a prova completa o sentido do verbo realizou? Sim, certinho. Eu poderia, Terror, dizer que do gabarito completa o sentido do verbo duvidou? Sim, certinho. Qual é o papel, então, desse complemento verbal? Completar o sentido do verbo anterior, beleza? Ou posterior, dependendo da posição dele, tá? O que importa é que ele completa o sentido do verbo. Esse é o papel do complemento verbal. Belezinha, textualmente é isso, mas a gramática, ela chama, né, esse complemento verbal, ela chama de objeto. É por isso que você conhece o objeto direto e o objeto indireto. Tem uma aqui papagaiada essa, você falou de tudo aí para falar para a gente que a prova é o objeto direto e do gabarito é o objeto indireto. Caramba, não dá para você ter sido assim, o mais direto possível, não? Qual é o detalhe, moçada? É porque às vezes a gente esquece, né, que o objeto é o complemento verbal e a gente não tem que decorar. A partir do momento que você entende que o objeto direto completa o sentido do verbo, né, transitivo direto, e o objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo indireto, você não se esquece mais desse detalhe, tá ok? E a Fundação Carlos Chagas costuma cobrar, dentre as alternativas, ela costuma cobrar justamente isso, a expressão tal completa o sentido de tal verbo? Sim, beleza? Cuidado com isso, vamos lá. A gente então percebeu aí os verbos transitivo direto com seu respectivo objeto direto e o verbo transitivo indireto com o seu objeto indireto. Tá legal? Show de bola, vamos que vamos, observando aí o seguinte, pegando mais uma, olha lá. O candidato enviou, rapaz, Terror, ele enviou o quê, hein? Rapaz, ele enviou recursos. E vem cá, a banca examinadora, ele completa o sentido de quem aqui? De recursos ou de enviou? Eu é que te pergunto. O candidato enviou recursos e enviou a banca examinadora. Note então que nós temos dois complementos aí, tá ok? Dois complementos, o primeiro e o segundo, né? O primeiro vai ser o objeto direto e o segundo vai ser o objeto indireto. Olha, acompanha comigo, olha só. Enviou é um verbo, então, com duas transitividades, né? Ó, ele é transitivo direto e indireto, tá ok? E recursos é o nosso objeto direto. A banca examinadora é o nosso objeto indireto. Significa, então, que essa preposição a, que aqui nós temos a fusão, né? A mais a, e isso resultou na crase, beleza? Então, nesse caso, eu sei que essa preposição a aqui, ó, foi uma exigência do verbo enviou e não do substantivo recursos. Tá legal? Então, cuidado com isso. A gente notou aí, o verbo é transitivo direto e indireto, o objeto direto é recursos e o objeto indireto é a banca examinadora. Tá legal? Show de bola, vamos que vamos, comigo na tela, vamos lá, olha lá. O candidato, Terror, tem certeza de sua aprovação.
Agora eu quero que você verifique comigo essa frase em relação à anterior, né? Então nós havíamos colocado o seguinte, ó, o candidato enviou recursos à banca examinadora. Então ela enviou o quê? Recursos. E enviou a quem? A banca examinadora. A próxima frase é, o candidato tem certeza de sua aprovação. O candidato tem o quê? Certeza. Agora vamos lá. De sua aprovação se liga ao verbo ou ao substantivo? Ele tem de sua aprovação ou é certeza de sua aprovação? Fica mais fácil você verificar então, né? Que é certeza de sua aprovação. E aí vai um detalhe, moçada. O verbo ter, ele é um verbo transitivo direto. Sempre será assim, tá? Então ele é um verbo transitivo direto, tem que ter um sujeito determinado, e nesse caso você vai notar também que tem que ter um sujeito. E nós temos também o objeto direto. Ele é um verbo que vai ter o sujeito e seu objeto direto. Tá legal? Verbo ter sempre assim. Por que eu estou falando isso? Porque a gente na linguagem coloquial costuma usar esse verbo como um possível verbo intransitivo, né? Tem gente que fala assim, assado. Tem gente. O ideal é você colocar o verbo haver ou o verbo existir, né? Porque aí nesse caso o verbo haver não tem sujeito, só tem objeto direto. Há gente que pensa assim assado. Então gente é o seu objeto direto e pronto. Existe gente que fala assim assado. O verbo existir é intransitivo e gente é seu sujeito. Agora, se eu falar tem gente, isso é típico da linguagem familiar, linguagem coloquial, beleza? O padrão culto de linguagem exige esse verbo como transitivo direto, com sujeito e seu objeto direto. Cuidado com isso, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Então, esse é um verbo transitivo direto. Tem o que, terror? Rapaz, é certeza. Olha, certeza é objeto direto. E é certeza de que, terror? De sua aprovação. Opa, então isso aqui é objeto indireto? Não. Por quê? Para ser objeto indireto, ele é um complemento verbal, lembra? Então ele tem que ter ligação com quem? Com o verbo, tá ok? Então essa preposição foi exigida pelo verbo. Aqui embaixo, tem certeza de sua aprovação. Então nós temos agora aqui o complemento nominal. Nós temos então essa preposição de que foi uma exigência do nome certeza. É certeza de sua aprovação. Com isso a gente já passou a estudar a regência nominal. Opa, fica fácil a gente notar isso, né? Quando um verbo ele tem uma relação com o seu complemento, a gente trabalha a regência verbal. Quando é o nome que tem uma relação com seu complemento, a gente tem essa transitividade nominal, a gente passa a ter então a regência nominal. Então, certeza é o objeto direto e de sua aprovação é o nosso complemento nominal. Belezinha? Cuidado com isso, é importante também para a gente ficar ligado, ok? Show de bola. O que basicamente a gente nota que a banca, a Fundação Carlos Chagas, pede para a gente? Ela vai pedir que você marque para a gente o objeto direto. Ela pede, por exemplo, lá, né? Coloca no pedido da questão uma frase que tenha o objeto direto e nas alternativas ela quer que você ache a outra que também tenha o objeto direto. Só isso, bem tranquilo, bem simples a questão, tá? Beleza, a gente vai praticar daqui a pouquinho. Ok, vamos então à frente para a gente poder analisar mais algumas coisinhas. Por exemplo, aqui, o candidato viajou. Terror? Rapaz, o candidato viajou o quê, hein, terror? Quem viaja, viaja e pronto, cara. Ah, terror, mas peraí. Quem viaja, viaja e pronto. Mas eu poderia perguntar assim, o fulano, né, viajou para onde? Para onde não faz parte dos elementos básicos da oração, né? Então, nesse detalhe, eu quero uma circunstância. Ah, rapaz, ele viajou para Brasília. Ah, então eu tenho uma adjunta adverbial de lugar, para Brasília. Tá? Ô, terror, ele viajou de quê, hein? Ah, e você quer saber o meio de locomoção dele. Ah, rapaz, ele foi de carro, tá? Ele viajou de carro para Brasília. Ah, tá legal. Então você pode aqui inserir circunstâncias, né, nessa oração para você ampliar o sentido, abordar e ampliar mais esse sentido, tá legal? Mas não é elemento essencial, elemento básico da oração, para que a oração tenha sentido, tá bom? Então nesse caso, se você simplesmente falar que o fulano viajou, todo mundo vai entender, o fulano morreu, todo mundo vai entender, tá legal? Então o que é um verbo intransitivo?
Cuidado, anota, puxa uma setinha aí, porque depois eu vou pedir a você para lembrar o que você escreveu, tá? O que é o verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que não exige complemento verbal. Anota aí, tá? Porque a gente faz interpretação equivocada da gramática, tá? E algumas gramáticas não explicam muito isso não, tem que tomar cuidado. Então, nesse caso, o que é um verbo intransitivo? Opa! O verbo intransitivo é aquele que não exige complemento verbal. Ah, terror, não exige complemento verbal? Não exige. Ele não exige complemento verbal, isto é, não exige objeto direto, não exige objeto indireto. Poxa, ele é intransitivo, não vai ter objeto direto e objeto indireto, beleza? Ah, mas se eu quiser colocar circunstância? Aí, se você quiser colocar, a circunstância, o adjunto adverbial, não é complemento verbal. Complemento verbal é aquele colocado para completar o sentido do verbo, e ele será o objeto direto ou o objeto indireto. Tá legal? Muito cuidado com isso. Acompanhando aqui comigo, mais à frente a gente vai expandir um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais nisso, tá legal? Então nós temos o verbo intransitivo, tá legal? Se eu quiser colocar circunstâncias aqui, de modo, de causa, de condição, de tempo, eu posso colocar quantas eu achar necessário aqui na minha estrutura, tá? Mas eu não sou obrigado a colocar, porque eu tenho um verbo intransitivo, tá legal? Show de bola, tranquilo. A gente então vai perceber, pessoal, você vai anotar aí, vai puxar uma setinha para a gente aí, a gente vai perceber então aqui o seguinte, esses verbos, né, os verbos transitivos e o verbo intransitivo, eles são considerados verbos nocionais, são chamados verbos nocionais. O que é isso, terror? Nocional. Você vê aquela pessoa que conta aquela piada assim que ninguém entendeu muito, o pessoal não riu e tal, a pessoa fala assim, rapaz, que piada mais sem noção, sem sentido, sem coerência, não é? Então a noção, ela justamente ela traz uma carga semântica importante para que a pessoa tenha entendimento daquilo. Então o que é o verbo nocional? Verbo nocional é aquele que é o núcleo do predicado. Normalmente são quais verbos? Na realidade são quais verbos? Nós temos o verbo transitivo e o verbo intransitivo. E aí o transitivo pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, belezinha? Então só para você notar aí, eu tenho o verbo nocional. Ah, terror! A Fundação Carlos Chagas cobra a gente? Marca alternativa em que haja verbo nocional? Não, é só para você interpretar, entender. Por que isso? Se eu tenho o verbo nocional, quer dizer, verbo transitivo ou intransitivo, ele é um núcleo, porque ele é a noção principal, ele é um núcleo do predicado. E é por isso que nós temos o predicado verbal. Acompanhando comigo aqui, olha só. Então essas frases, né, geram justamente o predicado verbal, porque nós temos o verbo nocional, nós temos verbo transitivo, nós temos verbo intransitivo, tá legal? Por isso nós falamos que há o predicado verbal. Belezinha? Tranquilo. E qual é a estrutura básica do predicado verbal? Só para você lembrar, ó, da sequência que nós temos aqui, tá? Ó, que a gente está colocando aqui para você, ó. Eu tenho VTD mais OD, a primeira frase. Eu tenho VTD mais OI, né? Segunda frase. Eu tenho VTDI mais OD mais OI, não necessariamente nessa mesma ordem, tá legal? E eu tenho VI, tá legal? Ó, verbo intransitivo. Em todos eles, se eu quiser colocar complemento nominal, eu coloco, adjunto adverbial, eu coloco, numa boa, não tem pressa, tá legal? Não há nenhuma restrição quanto a isso, sem problema algum. Belezinha? Tranquilinho, belezinha. A gente viu o complemento verbal, o complemento nominal, e a gente entendeu o predicado verbal aqui, tá legal? Show de bola! Vamos partir para o próximo? Olha lá. A gente agora vai perceber que nesse caso, nós temos lá nessa frase, nessa oração aqui, ó, o candidato estava tranquilo. Aí muita gente fala o seguinte, cara, poxa, se você falou que o candidato realizou a prova, o candidato realizou o quê? A prova. Então eu tenho realizou o transitivo direto, a prova objeto direto. Aí a pessoa fala o seguinte, olha, Teodoro, peraí, e nesse caso se eu falar assim, o candidato estava tranquilo, eu também posso falar, vem cá, o candidato estava o quê, hein, terror? Essa não é a pergunta. Porque quando eu quero, né, o quê, quando eu faço a pergunta o quê, eu, né, na realidade, eu quero o complemento do verbo, né, o objeto direto. Agora perceba aqui o seguinte,
Se eu de repente falo o seguinte, que os candidatos realizaram, eu sou obrigado a flexionar o objeto direto à prova? Os candidatos realizaram a prova. Então o fato de eu colocar o sujeito no plural força o objeto direto ao plural? Não. Por quê? Nesse caso a gente não tem a concordância nominal. Nós temos a concordância verbal, é o verbo que concorda com o sujeito. Agora veja aqui embaixo. O candidato estava tranquilo. Nesse caso, você vai notar que o verbo estar, verbo ser, permanecer, tornar-se, esses verbos são verbos de ligação. Então o verbo ser e estar, o verbo ser é natural, ele vai ser um verbo de ligação, beleza? Mas os verbos ser, estar, permanecer e outros mais podem ser verbo de ligação ou não, é o contexto que vai dizer, tá legal? Belezinha, mas aí tem um detalhe importante, né? O candidato estava tranquilo. Veja só, se eu coloco aqui a candidata estava tranquila. Note então que tranquilo não pode ser um objeto direto. Ele é a característica do sujeito, ele é um adjetivo. Logicamente, o predicativo não tem só adjetivo, pode até ser um substantivo também, não tem nenhum problema não, tá? Mas aí nesse caso, o que você vai notar? Nós temos então, o candidato estava tranquilo, a candidata estava tranquila, os candidatos estavam tranquilos. Opa! Você notou então que essa palavra aqui é uma característica do sujeito e com ele se flexionou, correto? Eu passo a ter então um verbo que apenas liga a característica ao seu sujeito. Esse é o papel do verbo de ligação. Ele vai simplesmente unir, ligar a característica ao seu sujeito. Tá legal? Então, nós temos aqui justamente esse verbo de ligação, tá? E aqui, tranquilo, é a característica do sujeito. Essa característica nós chamamos de predicativo. Tá legal? Belezinha. Bom, se a gente falou que há a concordância verbal, isto é, a flexão, né, do verbo em relação ao sujeito, a gente vai perceber que quando há uma característica, né, e essa característica vai se flexionar, olha só, ela é um predicativo, é a característica do sujeito, então vai haver uma flexão nominal, né, esse nome, tranquilo, que é o adjetivo, vai se flexionar. Nós chamamos então isso de concordância nominal. E por conta disso, a gente vê que o nome é o elemento mais importante, nós não temos mais o predicado verbal, e sim o predicado nominal. Lembra que a gente falou aqui, ó, realizou, duvidou, enviou, tem, viajou, são verbos nocionais, ó, nós falamos, né? São nocionais, são os elementos mais importantes, né? São os núcleos. Então, por isso nós temos o predicado verbal. Agora, com o verbo de ligação, que não tem tanta força assim, ele simplesmente serve para ligar a característica ao sujeito, né? A gente, então, vai perceber que há um predicado nominal. E, terror, o verbo de ligação, ele também é conhecido como o quê? Ele é conhecido como verbo não nocional. Olha que maravilha, né? Pelo próprio nome, né? O nocional, ele é o núcleo do predicado verbal. O não nocional, ele apenas liga. Então, é o predicativo o elemento mais importante, nós temos aqui o predicado nominal. Tá bom? Belezinha, tranquilo. Ah, terror, tem que decorar esse troço tudo? Pelo amor de Deus, você não tem que decorar nada, tá? Da mesma forma que a gente comentou também na aula de emprego de tempo verbal, na flexão irregular do verbo, da mesma forma, eu vou encher tanto o seu saco com questões que você vai notar o que a gente efetivamente tem que saber, tá beleza? O que importa aqui nesse slide, acompanhando comigo, olha só. Eu posso, terror, colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado? Eu posso meter uma vírgula aqui para ficar bonito, terror? Posso colocar uma vírgula? De maneira alguma. Você não pode colocar vírgula aqui, ó. E o que a banca faz? Ela mete uma vírgula entre sujeito e predicado, tá? Onde ela normalmente faz isso? Lá naquela estrutura, no conteúdo programático, normalmente ela coloca assim, redação, confronto de frases corretas e incorretas. Aí ela fala assim, marca a alternativa correta, gramaticalmente, só isso. Aí ela coloca uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Direto ela faz isso para quê? Para você já eliminar esse erro, tá legal? Eliminar essa alternativa. Mas a banca, o que ela faz?
Ela não coloca assim, Pedro caiu, e mete uma vírgula entre Pedro e caiu, não, não. Ela mete um sujeito, né, bem grande, sujeito de 2 linhas mais ou menos, o gerente daquela grande empresa internacional que vai demitiu tantos funcionários. Aí, isso é normal, porque é vício nosso, né, quando a gente está escrevendo, quando a gente coloca um sujeito muito grande, cara, parece que a gente perde, a gente vai lendo aquilo ali, parece que a gente perde o fôlego, aí vai lá e pau, mete uma vírgula. Porque a gente aprendeu no fundamental, né? No ensino fundamental, a gente aprendeu o seguinte, olha, o que é a vírgula? A vírgula é uma pausa. Então, para quê? É para a gente dar uma entoação, né, a respeito daquela frase. Então é como se fosse uma melodia, você vai fazendo a sua entoação. A gente acaba colocando a vírgula justamente por isso, porque é uma pausa, né? Mas não tem esse negócio não. Essa pausa é uma pausa sintática. A vírgula é uma pausa sintática, tá ok? Não melódica. Então, quando a gente fala lá o sujeito de 2, 3 linhas, isso acontece, não tem problema. Você vai deixar sem vírgula e vai completar com o seu predicado, tá legal? Muito cuidado com isso. Outro detalhe também que acontece muito, a banca faz o quê? A banca inverte a posição. Coloca primeiro o verbo e depois o sujeito, tá? E às vezes coloca o sujeito bem depois, justamente para a pessoa tentar desconectar, não perceber que ele é o sujeito e mete uma vírgula entre eles. Não pode, tá legal? Então vamos lá. João realizou, o candidato realizou a prova. Aí aterrou. Se eu colocasse assim, a prova realizou o candidato, o candidato a prova realizou. Pode colocar vírgula ali, uma vírgula estilística, para mostrar que houve essa reordenação? Não, tá? Não pode. Se você tiver lá sujeito antes do verbo, depois do verbo, não interessa. Você não pode colocar vírgula entre eles. Isso é o mais importante. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Belezinha, agora eu quero trabalhar, tá, alguns tipos de transitividade. Por quê? Porque a gente acaba, às vezes, confundindo um pouquinho. E como a banca pede para a gente reconhecer complemento verbal ou circunstância, né, ou adjunta adverbial, aí é bom a gente ficar ligado, tá? Por quê? Há verbos, moçada, que são transitivos indiretos, mas numa outra situação são intransitivos. Há verbos que são de ligação e de repente numa outra situação ele é um verbo intransitivo, ele é um verbo transitivo direto, tá legal? Então antes de a gente passar para esse slide aqui, eu vou pegar o seguinte, olha só, me ajuda aqui. O verbo andar, Poxa, o verbo andar, terror, é um verbo de ação. Eu estou caminhando, estou andando, ó, ele é um verbo de ação. Então, naturalmente, seria um predicado verbal, né? Eu poderia falar o seguinte, ó, o fulano anda bastante todos os dias. Olha só, ele caminha bastante todos os dias, né? Então, o verbo andar, a gente vai notar que ele é um verbo nocional, tá legal? Beleza, ele é um verbo intransitivo, tá ok. Agora, eu poderia... De repente entrei lá na empresa e eu vi Catarina, né, sentada, desmotivada, né, à frente do computador lá na pausa, estava no Facebook, eu não estava desanimada para trabalhar e tal. A gente fala, rapaz, Cristina anda desanimada? Mas terror, vem cá, ela não anda desanimada não, porque ela está sentada, né? Aí o que você vai notar? O verbo andar, ele é justamente essa noção de caminhar? Não, esse contexto fez com que eu pensasse, opa, o andar é de uma ideia de algo é continuado, algo vem ocorrendo, né? Ela anda assim, quer dizer, ela vem acontecendo isso com ela, não é só essa vez que aconteceu isso. Então eu posso trocar o anda, por exemplo, pelo verbo estar. Rapaz, ela está desanimada, né? Ela tem ficado desanimada e assim por diante. Beleza? Então só você tomar cuidado com isso. Pegamos lá outro verbo. Veja só, se de repente a gente pega o verbo achar. O verbo achar. Rapaz, achei R$20 na rua. Ah, é, terror, legal, hein? Você achou R$20? Olha só, eu, sujeito, achei verbo transitivo direto, R$20, objeto direto. Achei o quê? R$20, beleza. Mas... eu poderia, por exemplo, dizer que alguém está doente, né? Está de cama e tal, está doente, está triste. Rapaz, fulana. E a fulana, onde é que ela está? Rapaz, a fulana se acha acamada. A fulana acha-se acamada.
Numa linguagem literária, a gente observa muito, no lugar do verbo estar, a gente colocar o verbo achar-se. Esse verbo achar-se, ele é um verbo de ligação. O se é uma parte integrante do verbo, não tem função sintática nenhuma. Ele só serve para tornar esse verbo de ligação. Tá? Então, Catarina acha-se acamada. Isto é, Catarina está doente, ela está de cama. Tá bom? E aí nós temos o verbo achar-se, que é um verbo de ligação, e acamada é um adjetivo, e nesse caso é o nosso predicativo do sujeito. Tá? Cuidado com isso. Olha só o verbo tornar. Tornar. Rapaz, eu poderia dizer o seguinte aqui, João tornou a sua casa rapidamente. Ele voltou. Ele estava indo e voltou para a casa dele. Né? João tornou a sua casa rapidamente. Beleza. Mas eu posso dizer que João se candidatou e virou presidente. Ah, rapaz, o João tornou-se presidente do Brasil. Olha só, tornou-se é um verbo de ligação, recebeu a parte integrante do verbo, esse ser, para quê? Para ele ser um verbo de ligação. E presidente do Brasil é predicativo do meu sujeito. Tá legal? Então, para que eu estou falando tudo isso? Para você perceber o seguinte, nada tem que ser decorado na linguagem. Você tem que, na realidade, observar simplesmente o emprego desses verbos, ou desses termos, no contexto, tá legal? No contexto. A gente, por exemplo, falou, predicativo é a característica, beleza, e vai se flexionar naturalmente de acordo com o seu sujeito, não é? Beleza, aí eu te falo o seguinte, o verbo estar. O verbo estar, ele é um verbo de ligação normalmente, não é? Beleza, mas agora, de repente, eu posso colocar para você o seguinte, Joaquim está em Belém. Significa então que esse está é verbo de ligação? E em Belém é predicativo do sujeito? Vamos comparar com aquele anterior que a gente colocou, né? Eu poderia dizer então que ela está desanimada. Desanimada é predicativo do sujeito, desanimada, tranquila, veja só, é característica do sujeito e vai concordar com ele, beleza? Agora se eu falo, João, tá? João está em Belém. Em Belém é o lugar onde esse camarada está. Ele permanece ali, ele ali está. Então, nesse caso, o que você vai raciocinar? Opa, em Belém é o nosso adjunto adverbial de lugar. Eu tenho o sujeito João, sobrou qual a transitividade para esse verbo? Intransitivo. Se eu tenho adjunto adverbial, se eu tenho sujeito, quem sobrou? Verbo intransitivo para esse verbo. Beleza? Ah, Teor, não pode ser transitivo direto, não? Onde está o objeto direto? Não pode ser um verbo de ligação, não? Onde está o predicativo? Preciso do predicativo. Concorda comigo? Belezinha. Com base nisso, a gente vai trabalhar aqui a regência, né? Observando a mudança de complemento para adjunto adverbial e vice-versa. Tá ok? Acompanhando comigo, olha só. O avião procedeu de Belém. Então veja só. Nesse caso aqui, você vai fazer que pergunta? Olha, ô Terror, o avião procedeu de onde, hein? Porque eu sei que Belém é um lugar, né? Então, procedeu de onde? Então, nesse caso, se eu faço a pergunta de onde, olha, eu tenho o lugar, o resultado é o lugar. Então, eu tenho aqui, ó, um adjunto adverbial de lugar. Belezinha, tranquilo. Ok, o avião procedeu. Então, nesse caso, eu tenho o avião, que é o sujeito. Cara, veja bem aqui, ó. Eu tenho de Belém, que é um adjunto adverbial. Eu tenho o avião, que é um sujeito. Sobra qual função sintática para o verbo procedeu? Bom, Terror, procedeu, se for transitivo direto, cadê o objeto direto? Se for transitivo indireto, cadê o objeto indireto? Se for de ligação, cadê o predicativo? Não tem. Então, só resta ele ser intransitivo. Beleza? Ah, Terror. Aí você caiu, né, naquilo que você mesmo tinha falado anteriormente. Lembra que você pediu para poder anotar? Que você falou que ia fazer a pergunta de novo? O que é um verbo intransitivo? Aí você falou lá, seu safado, você falou comigo que o verbo intransitivo é aquele que não existe complemento verbal. Tá aí, ó, de Belém, é complemento de procedeu. Porque sozinho, ó, o avião procedeu, procedeu. Falta ali um complemento. Mas aí vem um detalhe que eu chamei a atenção. O verbo intransitivo é aquele que
não exige complemento verbal. Então ele não exige objeto indireto ou objeto direto, mas ele pode exigir a circunstância. Ele pode exigir o adjunto adverbial. Mais à frente, daqui a pouquinho, no próximo slide aí a gente vai comentar sobre isso, tá? Então existem dois tipos de intransitividade. Existe a intransitividade que o verbo ele exige a circunstância, e tem a outra intransitividade, que normalmente as gramáticas apresentam no início dos capítulos de sintaxe da oração, que nós, professores, também apresentamos no início desse capítulo de sintaxe da oração, tá? Que é simplesmente aquele verbo intransitivo que não exige circunstância alguma, como o verbo morrer, ocorrer e assim por diante. Tá bom?